sejam todos bem-vindos para mais este encontro da nossa live semanal, onde nós falamos de tudo que é importante para o nosso cotidiano, para que a nossa vida tenha uma leveza, tenha um equilíbrio, tenha paz, para que nós possamos controlar o nosso comportamento, manter foco, modificar e dar rumos novos às nossas atitudes, perceber os nossos pensamentos desordenados que nos levam a um desequilíbrio, olhar e perceber as nossas viciações, porque a gente tem vício sim, e aí a gente pensa que... Porque que são os vícios? São hábitos e hábitos negativos que a gente repete persistentemente, e ao repetir esses hábitos, nós fazemos com que a nossa vida perca o controle. Então, aquela leveza que a gente deseja, viver aquela vida com intensidade, sentir a vida fluindo dentro de nós, ficarmos num estado de flow, onde toda essa parte emocional tem um equilíbrio e a gente tem um mar sereno, não acontece. E por que não acontece? Não acontece por causa desses hábitos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, que vem de uma série de coisas. Pode vir de uma educação não estruturada, pode vir por uma desestruturação da família, pode ser por transtornos generalizados, como ansiedade, depressão, SPA, que é a síndrome de pensamento acelerado, pode ser por outros transtornos mais sérios, como o toque, como o TDAH, espectro autista. Na verdade, nós vamos carregando uma série de transtornos na nossa vida, ou não, mas às vezes nós temos comportamentos, temos atitudes como se tivéssemos um transtorno sem ser real. Na verdade, é o quê? Um hábito negativo, uma habituação do nosso cérebro, ou uma saliência, uma evidência num ponto negativo. E o que acontece conosco? Em vez da nossa vida ser uma vida leve, equilibrada, com liberdade emocional, com liberdade de expressão, com felicidade, nós nos tornamos densos, pesados, e muitas vezes essa densidade da nossa vida provoca um desequilíbrio na vida da outra pessoa. E a outra coisa também, muitas vezes nós não percebemos que a nossa vida causa um desequilíbrio nas nossas emoções, nas nossas ações e na vida do outro, no espaço do outro. Por quê? O que acontece conosco? Acontece o seguinte: o fato de percebermos, de vivermos e vivermos alheio aos nossos pensamentos, nós achamos que todas as pessoas têm que agir mais ou menos como nós agimos. E isso não é real, não é verdadeiro. Às vezes a nossa atitude, às vezes aquilo que nós queremos fazer, só causa um pouco de desequilíbrio na vida da pessoa. E a gente nem percebe que está causando esse desequilíbrio na vida da pessoa. A gente nem percebe. Por quê? Porque nós estamos tão habituados a um comportamento que está confortável, que não percebemos que aquele comportamento não é bom, que aquele comportamento desagrada a outra pessoa, que aquele comportamento desequilibra a outra pessoa. E há necessidade de nós analisarmos isso, de nós percebermos isso e de nós sentirmos isso. Como que nós vamos
Por que eu estou trazendo isso? A habituação. Porque o nosso cérebro, ele se adapta com muita facilidade. Ele se habitua com muita facilidade. É por isto que tem que eu sempre falo, e isso é baseado num livro, coisa que chama Sapos Fervidos. O que é os sapos fervidos? Sapos fervidos nos mostra que se nós ficarmos numa mesma situação, aquela situação está muito ruim, está muito desagradável, mas nós procrastinamos uma mudança. Nós não promovemos a mudança, nós vamos deixando, nós nos habituamos a uma vida ruim. E achamos que isso é normal. Pior ainda, nós achamos que as outras pessoas vivem aquilo que nós vivemos. Então, eu não vou mudar, eu não. Por quê? Porque é assim mesmo, todo mundo vive isso, todo mundo vive desse jeito, todo mundo sente desse jeito, ou todo mundo sabe desse jeito, ou as pessoas fazem desse jeito, e aí a pessoa fica tranquila, é assim mesmo. Só que isso não é verdade. Você acordar de manhã, você dormiu à noite, você acordar de manhã cansado, não é normal, não é natural. Por que você está cansado? Por que você tem como um aspecto como se você não tivesse dormido? Ou então, por que você dorme e acorda, dorme e acorda? Por que o seu cérebro está superlotado de preocupações desnecessárias? E por que nós temos uma preocupação excessiva com a vida da outra pessoa? Por que a outra pessoa incomoda a nossa vida? Nós vamos vivendo e não preciso perguntar isso, não preciso saber disso. Nós estamos casados, nós moramos na mesma casa, ou então é meu pai, é minha mãe, e é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Eu tenho que ter uma satisfação, eu tenho que ter uma alegria, a vida tem que fluir dentro de mim. O meu interior, o meu interno precisa estar bem, ele precisa de bem-estar. A saúde começa com o nosso bem-estar mental. Não é a saúde, não é exatamente a ausência de doença. A saúde é, acima de qualquer coisa, o bem-estar mental. Como que eu me sinto, como que eu me comporto, como que eu ajo diante daquela pessoa, como que aquela pessoa faz, o que ela faz na minha vida, o que ela traz de bom na minha vida, o que ela mexe em mim. Porque se a pessoa causa um desconforto emocional, causa um mal-estar, tem alguma coisa errada. Só que daí o que a gente costuma fazer? Essa live deve se chamar Inimigo Meu. Por quê? O que a gente acaba fazendo? A gente acaba achando que é a gente que está errado. Nossa, o que será que eu fiz de errado? Nossa, onde será que eu estou errando? Nossa, será que eu sou assim tão inconveniente? A pessoa parece tão, vou pôr entre aspas, parece tão maravilhosa, por que essa pessoa me faz mal ou por que eu me sinto mal com essa pessoa? E nós nos tornamos o nosso grande inimigo. Então, quem é o inimigo meu? O inimigo meu, ou o nosso maior inimigo, é nós mesmos. Então, nós temos a tendência de, em primeiro lugar, sermos os tiranos de nós mesmos. Então, a pessoa acha assim, nossa, a Zaira é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa gentil, equilibrada, sorridente, em paz. E aí a Zaira fala assim, não estou vendo nada disso, não estou sentindo nada disso. Você não sabe o vulcão que tem aqui dentro de mim.
E às vezes é verdade, às vezes tem um vulcão dentro de nós, porque a gente tem um tirano, um juiz dizendo: você está errado, você é um cobrador. O que é isso, gente? Ideias fixas ou ideias obsessivas, onde nós nos cobramos, onde nós nos martirizamos. Outras pessoas são completamente indiferentes. Tô nem aí se a outra pessoa fica incomodada comigo. O problema é dela. Só que ela vive no mesmo espaço, no mesmo ambiente com você. Então, se você vive com outra pessoa, você precisa pensar no bem-estar da outra pessoa. Não é legal só eu. E isso é o que? É o extremo do egoísmo. Eu estando bem, dane-se o outro. Não é assim. Nós temos um espaço para expressar os nossos sentimentos, o nosso comportamento. E o meu espaço não pode interferir no espaço do outro. O meu comportamento não pode transformar a outra pessoa no negativo. Eu não posso levar mal-estar para outra pessoa. Quando eu falo em mentoria, que é imprescindível a gente se amar, que nós temos que pensar nesse primeiro eu, que nós temos que nos amar, nos valorizar, nós precisamos dar essa integridade à nossa pessoa, não significa que é para você desenvolver o egoísmo. O egoísmo, a pessoa egoísta, ela só pensa nela, só ela tem importância, só ela tem valor, só as verdades dela, só o pensamento dela, só a atitude, só o que ela diz é que tem peso. Pessoas muito controladoras, e nós convivemos com pessoas controladoras, elas fazem isso. A pessoa expressa uma palavra, fala alguma coisa, ela diz: não é nada disso, não, viu? Você está muito enganada, não é isto. É isto. E pronto, acabou a minha palavra, é a palavra final. Então, quando uma pessoa faz isso com a outra pessoa, ela anula as emoções daquela outra pessoa. E o que começa a acontecer? Essa pessoa começa a ficar doente, necessariamente ela ficará doente, porque ela não consegue expressar aquilo que ela precisa. Ela quer expressar, ela quer ter uma atitude correta e não pode. Ela não consegue. E quando nós convivemos com outra pessoa, nós não podemos partir para o egoísmo, nós não podemos usar do egoísmo, só eu sou importante. Como que é uma pessoa egoísta? Nunca mais vocês vão se esquecer de como é uma pessoa egoísta. A pessoa egoísta é primeiro eu, depois eu de novo. Ah, eu estou pensando em tal coisa, tudo bem, só que eu em primeiro lugar. Você já sabe, né, que eu sou a pessoa mais importante. Então, o egoísta, ele se coloca em evidência em toda a situação que você vai proporcionar. E se você diz para ela que o que ela está fazendo é errado, sabe o que ela faz? Ela te agride. Ela diz que você é, por exemplo, uma burra. E às vezes nós aceitamos isso. A Lia balançando a cabeça. Às vezes nós aceitamos isso e vestimos esse chapéu de burrice e fala: sabe por que a minha vida é assim? Sabe por que eu acho assim? É porque eu sou muito burra. Eu não tenho inteligência. Como assim, gente? Então, quando você coloca, quando você fala, quando você expressa aquilo que você está sentindo, o egoísta vai dizer alto lá. É porque você, e aí ela desfila uma série de defeitos que ela acha que você tem.
Mas não se esqueça que é do olhar daquela pessoa extremamente egoísta, onde ela só pensa nela. Então, são pessoas totalmente irresponsáveis. Tem dois tipos de egoísta. Tem o egoísta que ele é egoísta, ele no sentido generalizado, tá? Não estou falando do gênero masculino, mas ele, a pessoa é egoísta, mas ela não agride em demasiado a pessoa. Ela coloca, ela fala, por exemplo, que a pessoa é burra, se é uma anta mesmo, deu errado porque foi você que fez, que se fosse eu tinha acertado. Então, a fala dela é pejorativa com relação a você. Isso é um tipo de egoísta. Tem um segundo egoísta que a fala dele é extremamente amável, mas ela é irônica ou sarcástica. Ela fere tanto quanto aquela outra. Ela diz, mas vamos fazer de conta que você foi fazer alguma coisa e aquilo que você foi fazer não deu certo. Ela diz assim para você: ah, que pena, né, que não deu certo. Talvez se você tivesse me ouvido um pouquinho mais, ela faz esse charmezinho aqui, sabe? Talvez se você tivesse me ouvido um pouquinho mais, tinha dado super certo. Na próxima vez, antes de fazer, fala comigo. Ela te disse que você é uma anta de uma maneira mais agradável, mas ela está dizendo que você é uma anta, do mesmo jeito. Ela está ironizando você do mesmo jeito. Ela está depreciando você do mesmo jeito. Você vai na loja e compra uma roupa que você gostou, que você amou. O desagradável, e ainda vou falar de um terceiro que é o mais grave. O desagradável diz assim: você se tocou, né? Que a roupa que você comprou e a sua idade não dá, né? É o desagradável. Você fala, nossa, mas é tão assim desproporcional. Mas é lógico, essa roupa aí ficaria maravilhosa numa pessoa alta, magra e exuberante. O que ela está dizendo que você é? Nada disso, né? Então, ela está gostando dali, ela está gostando da coisa. Então, esse é o desagradável. E o agradável? Fala assim, linda, se você tivesse 20 anos, essa roupa seria perfeita. Foi super amável com você e desagradável do mesmo jeito. Esses são os dois tipos de egoísta que fere, magoa, mas você consegue sair desse espinho dele se você vai ganhando confiança, que é o que eu ensino, você vai ganhando comportamento, você não se transforma num inimigo seu e você vai aprendendo a deixar essa criatura no mundo dela. Tem uma frase que diz assim: os egoístas morrem sozinhos. Por quê? Porque as pessoas vão isolando, porque chega uma hora que não tem Cristo que aguenta. Então você vai isolando e vai deixando ela de lado. E aí ela fala assim: nossa, mas eu estou sofrendo de solidão. Mas você só plantou deserto, criatura, você só plantou tempestade. Como é que você quer colher frutos se você não tem um jardim, você tem um deserto? Aí tem o egoísta, ou a pessoa que só visa nela, é egoísmo mesmo, que é uma pessoa que já entra aí no traço narcisístico. O que é a pessoa narcisística? Ela é extremamente desagradável porque ela só pensa nela. Na frente dela tem um espelho o tempo todo. Todos conhecem o mito de Narciso? Todo mundo conhece na mitologia o Narciso, né?
que é o Narciso? O Narciso é um jovem muito bonito, onde a mãe aconteceu um fato onde a mãe recebeu uma profecia de que ele não podia. Vou só fazer um resumo, uma pincelada maior na história, onde ele não poderia se ver, porque se ele se vesse, ele se perderia, ele morreria. Então, quando o Narciso nasceu, a mãe escondeu todos os espelhos da casa, o espelho do lugar, para que o Narciso não se visse. E ele era um jovem muito bonito, mas ele não se conhecia, ele nunca tinha se visto. E ele era um caçador. Um dia ele entra na floresta e ele chega num lugar mais fundo na floresta, e nesse lugar tem um lago com as águas muito translúcidas, parecendo um espelho de prata. E como ele estava com sede, quando ele chega na água para tomar, ele se vê. Imediatamente ele fica apaixonado pela figura belíssima que ele vê na água, ele pensa que é um deus. E ele conversa com a figura, ele conversa e a figura responde, porque ela é. E aí ele entende que aquela figura entende ele com perfeição e que está correspondendo com ele aquele amor. Só que quem que ele está vendo? Ele mesmo. Onde? No espelho. E aí ele fica ali naquela conversa, naquele sofrimento, porque ele não pode ouvir a voz, e ele tenta alcançar, mas se perde, porque ele punha a mão nas águas, até que ele mergulha nas águas atrás do ser que ele está apaixonado, que é ele mesmo, e morre afogado. No lugar onde ele morreu, nasce uma planta muito bonita, com as suas pétalas brancas, representando aí o narciso. Então, o que é uma pessoa narcisista hoje? Nós estamos falando das emoções. Uma pessoa narcisista é a pessoa que só se auto-vê. Então, é uma forma de egoísmo profundo, já com um traço de narcisismo. Quero deixar uma coisa clara aqui. O transtorno patológico de narcisismo, que é um transtorno neuropsiquiátrico, o transtorno em si é muito raro. Menos 1% da humanidade sofre desse transtorno. O traço narcisístico todos nós temos, e alguns têm muito acentuado, que entra aí nesse egoísmo, nessa pessoa que é altamente prejudicial a outra pessoa. O que é o traço narcisístico que todos nós temos? Quando a gente faz a unha e uma pessoa fala, nossa, que linda que ficou as suas unhas, você fica todo vaidoso, você fica todo feliz. Isso é um traço de vaidade, é o narciso. A pessoa te admirou, a mesma coisa é o cabelo, a roupa, o corpo. A coisa mais bonita, a coisa mais gostosa que tem na gente é a gente ter assim feito um esforço para ter colocado uma roupa linda, maravilhosa, e aí a gente sai do quarto, o marido olha para a gente assim de alto a baixo, assim, fala assim, que gata! Você fica toda vaidosa, né? Você pode até nem estar uma gata, mas você fica ali toda vaidosa. Então, essa vaidade, esse narciso, essa autoestima é natural, é saudável, não tem nada de errado nisso. Onde que o traço de narcisismo vai prejudicar a outra pessoa? Quando a pessoa se dá uma importância tão grande que ela não percebe que ela prejudica a outra pessoa. Quando o ar dela, ela chega a ser assim. Eu costumo brincar que esse tipo de pessoa tem duas características muito distintas. A primeira é que parece que ela está sempre em cima de um pódio do primeiro lugar, sabe? Então ela está sempre aqui com o queixo em ângulo, não é 45 que você deve ter para a coluna ser linda, maravilhosa. Quem me conhece de perto, né, Iracema, sabe que eu estou aqui sempre com o queixinho em 45.
Não é em 45 para você ter um equilíbrio correto de coluna. É aqui, sabe? É 90. Ele tá ali, ele só cheira as flores do alto. Por que ele está fazendo isso? Porque ele olha a outra pessoa do alto, assim, sabe? Ele mede, assim, do alto do pódio que eu estou. Quando ele se refere a ele mesmo, a seu comportamento, a sua ideia, o que ele deseja, é com essa, eu vou usar uma palavra aqui que não é muito bonita, é uma palavra chuta, com esse arroto de arrogância, né? Ai, é porque você não sabe. Então, ele vai falar de um estudo aí da Sema Tarrino, ela conhece umas pessoas assim, ela vai falar de um, você não imagina quanto que foi caro eu ter estudado isto, e eu estou te oferecendo. Então, ela faz isso, essa importância onde ela não tem. Então, ela tem que dar uma alta importância. A grandiosidade é a palavra mais correta. Então, ele é muito importante, ele é muito grandioso. Entende? Você é muito simples, é muito pequena para entender a minha grandiosidade. Enfim, é isso. A outra característica desse tipo de narciso é que ele só pensa nele, ele é desleixado, ele tem essa característica, ele é desleixado, ele é uma bagunça, ele acha que as outras pessoas as outras pessoas são escravos para ele, tem que fazer. Então ele não presta atenção nas coisas que ele faz, ele não é organizado, ele é um caos. Ele tem opiniões onde ele é inflexível, ele não muda nem que você prova, né? Igual aquele personagem que a Zayla me falou, Sônia, lembra daquele personagem, assim, um personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, que você tinha que provar, né, com 3 assinaturas, reconhecendo não sei quantas testemunhas, que é pedreiro, não sei o quê, só enfrenta quem aguenta, não me lembro muito bem o personagem, mas ele age dessa maneira, então, ele é desleixado, ele acha que a outra pessoa é escrava dele, que a outra pessoa está ali porque imagina, porque eu sou muito importante, ele não é responsável, ele tem uma irresponsabilidade, se a pessoa vai falar, mas você imagina, você sabe o que eu estou fazendo, você está discutindo aí com coisas pequenas, mas aquela coisa pequena está te incomodando, está incomodando o outro, e aí ele não percebe isso, e ele é o. E quando você vai conversar com essa pessoa, então essa pessoa te acusa terrivelmente. E aí ela vai citar uma série de defeitos que você tem, segundo a concepção dela, só que aqueles defeitos que ela está dizendo que você tem são justamente os defeitos que você está dizendo que ela tem, que ela está fazendo, que coisa parecida. Por que você isso? Por que você aquilo? Quem é você para falar para mim? E aí a pessoa fala, nossa, e se for isso? Lembra do inimigo meu? E se for isso? E se ela estiver certa? Eu não pensei nisso. Meu Deus! E se essa pessoa estiver correta? E outra coisa, ela costuma ganhar as coisas no grito. Aqui tem 1, 2, 3, 4 pessoas que vivem com isso, luta com isso. Ela tenta ganhar no grito. Porque lembra que eu sempre falo para vocês na mentoria? Você pode ter razão, você pode estar certo. Você gritou, já era. O outro está com a razão. Porque aquilo que você está falando com razão, aquilo que você tem convicção, você não precisa gritar. Verdade gente, verdade, ela é perene, ela não vai virar para o avesso. Se parece verdade nossa, parecia uma verdade, mas agora não é verdade, não é verdade.
Você está em busca de um conhecimento e mudou as coisas, não vamos confundir isso. Então, ela ganha no grito, ela briga, ela xinga, depois ela vem e diz assim: Nossa, você me perdoe, mas sabe o que que foi? Você me tirou do sério. Faz isso na frente dos outros. Faz isso na frente dos outros. Sabe o que que foi? Você me tirou do sério. E aí, naquele momento, eu tive que gritar: me perdoe, isso não vai acontecer mais. Eu vou mudar. Não muda. Na próxima oportunidade, vai apertar mais um pouco, vai enfiar mais um pouco. Essa pessoa não muda. Por quê? Porque ela só consegue ver uma pessoa no espelho, ela. Não, se você estiver diante de um espelho junto com a outra pessoa, ela só vê ela. Não tem outras pessoas no espelho. Então, as outras pessoas não aparecem no espelho. Se as outras pessoas não aparecem no espelho, é um vampiro. O que é um vampiro? Uma sombra. Então, as outras pessoas são sombras para ela, não tem importância nenhuma. Serve de escada para ela conseguir os objetivos dela. Serve de escada para ela conseguir os objetivos. Conviver com uma pessoa narcisista é muito difícil, muito dolorido. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o companheiro, pode ser a namorada, pode ser o pai, pode ser a mãe. Não importa a posição que você esteja com essa pessoa narcisista. Ela vai te humilhar, ela vai te escrachar e ela vai provar por A mais B que ela está certa e você vai acionar o seu inimigo. Aí você é tirano, você não pode viver sozinha, você vai se sentir mal se ela for embora. E ela tem uma outra característica. E essa é a pior de todas, no meu entender. Por quê? Ela dá a entender que se você deixar de apoiar, ela vai morrer. Ela vai para a sarjeta, ela vai para a miséria. Ela vai, e você, se ela morrer, se ela for lá para a sarjeta, sabe quem é o culpado? Você. Você entende como que isso é terrível? Entende o porquê dessa inimizade? Entende porque a inimizade aí do inimigo meu? Você assume na nossa, você assume na condição de juiz, você é o réu, e o juiz, que é você mesmo, diz assim: você é réu mesmo, e aí você chama um carrasco: olha, você vai sofrer, você vai pagar por isso, e aí ele executa a sua pena. E aí a pessoa já podia estar andando com as próprias pernas, já podia estar cuidando da própria vida, e você está lá carregando esse peso morto, carregando essa coisa, carregando essa pessoa que só te fere, que só te magoa, que só. Mas sabe o que que é? É que, nossa, é minha filha, é meu filho, é o meu marido, é meu pai, o que que eu vou fazer? Você vai sofrer. Vai continuar sofrendo. Agora, olha as doenças que você vai desenvolver, os transtornos que você vai desenvolver por ficar com essa pessoa, por você não entender que você precisa de um espaço com essa pessoa. O primeiro transtorno que você desenvolve é o transtorno de ansiedade. E aí você tem que ocultar a ansiedade, porque imagina, eu sou uma pessoa tão sóbria, eu sou uma pessoa com conhecimento, eu sou uma pessoa com valores, o que que as pessoas vão pensar que eu de mim com essa ansiedade? Aí ela esconde a ansiedade numa compulsão. Que compulsão que ela escolhe? Ela escolhe uma compulsão altamente satisfatória. Ou é gordura com açúcar, que são as comidas doces, né? Que é uma bomba de dopamina, mas é uma bomba que vai te matar. Eu costumo sempre brincar com isso, e eu falo muito isso na mentoria. Na natureza, o Criador fez o seguinte: frutas que têm gordura
não contém muito açúcar. Pensa no abacate. O abacate é uma fruta com muita gordura. Ela tem pouco açúcar. A fruta que tem muito açúcar, pensa na manga. Vou pegar duas frutas que são as mais doces da natureza, manga e figo. Não tem pouca gordura. Aí a gente faz um estímulo para o nosso cérebro, uma bomba para matar o nosso cérebro, afinal de contas a gente está ansioso, a gente está sofrendo, uma pessoa está judiando, a gente junta gordura e açúcar. É uma delícia a sobremesa de gordura e açúcar, né? Mas é uma bomba para o seu cérebro. E aí é uma compulsão. E a Iracema é especializada em fazer mané pelado. Não, mané o quê, Iracema? Mané é qualquer coisa. É um doce que tem banana e doce de leite, mas alguma coisa que, aliás, eu gosto muito. E aí, o que que é? Tem a banoffee, que é uma especialidade de Santa Catarina. Quem nunca comeu, é um doce de banana maravilhoso, com nata e etc., gordura e açúcar. Doce de leite, tal, gordura e açúcar, e a gente faz essa bomba. Para esconder o quê? A ansiedade. Outra coisa que a gente desenvolve, depressão. A gente não consegue focar nos estudos, não consegue focar no trabalho, não consegue focar no sono, dorme acordando, acorda cansado. Outra coisa que a gente desenvolve, a gente desenvolve a ambiguidade de uma sombra. O que é a ambiguidade de uma sombra? Você acha que tem alguém te vigiando, toda hora você tem que olhar. Toda hora você tem que olhar, toda hora você tem que olhar. E aí você não consegue manter o foco, porque você acha que essa pessoa está. Qual o outro, a ansiedade que você desenvolve? Você pode morrer a qualquer momento. E se eu morrer? Nós vivemos num mundo onde tem uma infinidade de coisa, mas a estatística de vida é que nós podemos passar de 80. Mas a gente vive com uma pessoa que tem esse transtorno, ou que é exacerbado, ou egoisticamente, ou narcisisticamente, e aí a gente acha que vai morrer a qualquer momento. Cai a pressão, dá um suador, dá uma tremedeira, a gente não tem força, a gente entra no desânimo, não tem ânimo de dar uma volta na rua, não tem ânimo de dar um passeio, não tem ânimo de fazer uma comida gostosa, não tem ânimo de fazer um trabalho. A gente desenvolve a teoria da relatividade do tempo. É que eu não tenho tempo, é que eu não dou conta, você não entende, se pelo menos fosse 70 horas, 72 horas, mas 24 horas, Sônia, é muito pouco, eu não consigo fazer coisa. Por quê? Porque ela se enche de ocupações e preocupações para fugir da realidade daquela pessoa que incomoda o seu estado emocional. Incomoda o seu estado emocional. A desorganização da outra pessoa incomoda o seu estado emocional. Às vezes você chega no seu ambiente, ele está tão desordenado, ele está tão bagunçado, ele está um caos tão grande que você não consegue focar no seu trabalho, no seu estudo, porque a sua mente fica dizendo assim: nossa, tem um monte de louça para lavar, nossa, para todo lado tem roupa, nossa, tenho que recolher o lixo, nossa, o chão da minha casa, que é claro, quem tem piso claro, sabe de como é isso. Aqui na minha casa é claro, na Ivone é claro, a Lia, se ela não trocou, é claro. E aí a outra pessoa pisa para lá e para cá, com o pé sujo, com o pé lá, chuta tapete, você coloca um tapete na pia da cozinha, porque se cair alguma coisa é mais fácil você catar o tapete, balançar no banheiro, balançar na sua porta, balançar no seu tanque. Balançar o tapete da cozinha no banheiro, gente, é tática de quem mora em apartamento, tá? Porque quem mora pro lado de fora vai lá pro lado de fora e faz isso lá pro lado de fora, mas quem mora em apartamento não tem quintal,
e aí a pessoa enrola o tapete, empurra para algum lugar e todo o lixo está na cozinha, te obrigando a varrer, usar a pá de lixo e outras coisas. Aquela coisa que você queria ser rápida não acontece. A pessoa não faz nada para colaborar com você, não tem uma parceria para nada. Ela vai sair, não põe um lixo para fora, ela passa na frente no sul chama quitanda, passa na frente de uma quitanda, tá com umas frutas e umas verduras lindas, maravilhosas, ela passa direto com as mãos no bolso, extremo de egoísmo, tem até um desenho que mostra isso, carinha lá no bolso, com a mão no bolso o tempo todo, ela não se preocupa com nada, a pessoa está no trabalho, você sabe que ela está sem um guarda-chuva, poxa vida, a pessoa está chegando, eu vou lá no ponto com um guarda-chuva para ela acabar de chegar em casa, ou então, nossa, vou buscá-la de carro, que está chovendo hoje, está difícil hoje, o filho está na escola, não vai buscar o filho, vocês estão notando que eu estou falando de uma série de egoísmo, de uma série de detalhes, e isso são coisas, e não pense que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo uma criticazinha azeda, ácida para os homens, não. Tem muitas mulheres com essa característica desse egoísmo, desse narcisismo, é empatado isso, é empatado isso. Você entendeu? Não tem uma parceria, mora na casa junto com se é marido, fala assim, mas é a sua obrigação. Aonde é que está escrito no contrato de casamento? Que é a obrigação da mulher que ela tem que fazer aquilo. Não tem isso no casamento. Não tem isso no contrato de casamento. Mas é tradição que a mulher fique em casa e cuida da casa. Sim, concordo em número, gênero e grau, quando o homem era o provedor. Hoje ele não é mais provedor, ele sozinho não provê uma casa. Então, tem que dividir em igualdade. Se ele é o provedor e você está em casa, ele vai sair, vai fazer o trabalho e você vai cuidar da casa. Mas se ele for o provedor, se está os dois em casa, se os dois saem para trabalhar, precisa dividir isso e precisa ter respeito. Fulano, esse seu comportamento me incomoda. Fulana, esse seu comportamento não é agradável para mim. Afinal de contas, o nosso cérebro, ele é individualista. E cada um de nós temos uma forma de gostar, uma forma de sentir e uma forma de agir. Só que para eu gostar, sentir e agir, eu tenho que compreender o outro, porque eu não vivo sozinho, eu não vivo num pequeno planeta com uma raposa e uma flor. Eu moro num planeta que tem 8 bilhões de pessoas. E que eu convivo com pelo menos 30 pessoas no seu dia a dia. Quem trabalha num comércio e num comércio de uma cidade grande, 2.000 pessoas por dia, né, Ivone? Por dia. Você tem que respeitar esse espaço. Você tem que respeitar o sentir, o gostar e o agir da outra pessoa. Porque se a gente não faz isso, a gente não melhora. Hoje eu estou falando de comportamento, eu estou falando desse inimigo meu, que eu quero dizer que nós não somos únicos. Nós não vivemos sozinhos, o mundo não é só meu, o mundo é nosso. E para vivermos bem, nós temos que vivermos bem uns com os outros. E isso começa dentro do ambiente que a gente mora. Porque se a gente não mora bem, se a gente não está bem, lá fora nós vamos ser tão desagradáveis quanto dentro da nossa casa. As ideias, elas não são fixas, elas não podem ser inflexíveis, elas têm que ser adaptáveis ao sentimento e à atitude da outra pessoa. Eu não posso ferir a outra pessoa para ficar feliz. Isso é egoísmo e inveja. A inveja é um outro comportamento
hiper desagradável associado ao nosso instinto. Na próxima mentoria, eu vou falar um pouco mais da inveja. Então, a gente precisa entender que o outro e nós só vivemos bem se nós estivermos bem e também se a gente fazer bem para o outro. E fazer bem para o outro não é exatamente ficar perguntando a toda hora. Você está, principalmente quando a gente comete um erro, né? Toninho, nesse aspecto aqui, eu faço falar, né, amor? Eu cometi um erro assim, aí eu fico. Aí ele tá de bico, ele fica de bicudo lá, ele fica bicudo, viu, gente? Ele fica bicudo, daí eu não aguento ninguém com raiva, ninguém de bico perto de mim, porque eu preciso falar. Eu preciso, que eu não escuto, eu falo. Eu preciso estar colocando as coisas. Daí eu saio, amor, já acabou o bico? Ele fala, ainda não. Aí eu volto, tá? Daí ele rindo, né? Aí, amor, já acabou o bico? Ele fala, eu não adivinhe, né? Leão. Aí eu venho, tal, coisa parecida. Aí, então, quando ele faz assim, toque, toque, quer um chazinho? Aí eu já sei que acabou o bico. Aí eu que tal, já sai, entendeu? Então, a gente tem que entender essa característica da pessoa, a gente tem que entender isso também. Eu não fico de bico, um milésimo de segundo já acabou. Às vezes o meu termômetro vai lá em 350 mil. Um minuto depois ele já está no equilíbrio. Toninho falou, ô criatura, mas você já acabou a raiva, não deu nem tempo de eu descansar ainda. Então é assim. Mas tem pessoas que precisam de um tempo. Outra coisa, quando a pessoa não está confortável com aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que pedir uma sugestão. Como que você quer que eu faça? Como que você quer que eu haja? De que maneira fica melhor para você? Daí a pessoa vai te esclarecer, escute a pessoa. Tirando, é claro, descontando aí os narcisos, esquece os narcisos não têm diálogo. Então, mas, no geral, as outras pessoas não, é tranquilo. A gente vai conseguir ter esse equilíbrio normalmente, vai conseguir viver tranquilamente com a pessoa. Você vai falar e ela vai entender com naturalidade, sem nenhum problema. Entendeu? Outra coisa que é muito importante a gente saber: toda casa precisa de um lugar para pensar, um lugar onde a outra pessoa fica a hora que ela precisa ruminar os seus pensamentos. Então, olha, estou no meu cantinho de pensar, me dá um tempo, porque senão a outra pessoa não sabe disso e fica ali tentando conversar, tentando chamar. Então, estou no meu cantinho de pensar. Eu já disse para vocês que lá na sala onde está o Toninho, não sei se ele consegue virar, ele está um monte de coisa em cima do meu cantinho de pensar, né, amor? Não dá, olha lá, ó. Não tem condições de mostrar o meu cantinho de pensar. Ali ao lado de onde ele está, eu tenho um banco, né? E nesse banco, quando eu estou ali naquele banco, acho que ele vai mostrar. Quando eu estou ali naquele banco, significa que o meu termômetro está alto, aí eu estou ali meditando, estou olhando o universo, tal, e coisa parecida. Aí quando eu saio dali, está tudo bem. Também é o lugar de que eu sento de manhã para o café da manhã. Então, o Toninho senta do outro lado na cadeira e eu sento no meu banquinho, que é confortável e é gostoso. Ele fica assim e eu tenho a natureza para lá. Então, eu sento ali da manhã, eu não tomo café da manhã na cama, viu, Zaida? Eu tomo café da manhã lá na sala. Então, eu tomo café da manhã e de lá eu já venho para o escritório para, para trabalhar. Então, mas quando eu estou ali, que eu não estou tomando café da manhã, que eu não estou fazendo refeições, que eu estou olhando lá para fora, é porque eu estou colocando, concatenando as minhas ideias. Tem gente que tem mais espaço. Olha lá o meu cantinho de pensar. Tá vendo? Então, lá é meu cantinho de pensar. Quando eu estou ali, eu estou pensando. Claro que tinha que ter uma planta ali, né, gente? Sem planta não dá, né?
sem planta não vai, né? Então, quando eu estou ali no meu cantinho de pensar, o Toninho já sabe, ele, ó, zipinho na boca. Tem pessoas que têm um espaço maior. Eu moro num apartamento pequeno, então eu tenho que ter meu cantinho de pensar na minha bancada. Agora, tem gente que tem um espaço maior, então coloca o cantinho de pensar em algum outro lugar. A sugestão que eu dou também, acho que eu já até falei isso para a Zaira, é fazer um painel de porta bem legal, né? Uma guirlanda de porta, dizendo, estou pensando. Então, quando a outra pessoa chega na porta e está escrito lá, estou pensando, ela faz meia volta, né? Aí, quando ela não está pensando, do outro lado, estou livre, estou aberta. Então, isso é muito, muito importante. Mesmo quando tem criança pequena, viu, Daniele? Já vai ensinando a sua filha a usar o cantinho de pensar desde pequenininho, e também ensinando que você também precisa do seu cantinho de pensar. Vocês já crescem as duas educadíssima no conforto da outra pessoa. Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem uns minutinhos, porque eu comecei um pouco atrasada hoje. Nossa, trouxe um assunto muito, muito técnico hoje. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta, só vai dar risada. Acertei algumas, dei algumas espingadas. Lia, pode perguntar. Vou Nossa, falar. Sônia, hoje você foi adivinha, né? Adivinha. Adivinhou tudo, né? Adivinhou tudo, né? Sabe tudo, todas as falhas, as coisas que nos magoa, que nos frustra, né? E para mudar, né? O, Para a, lidar com cu, bem a por isso. cura é zero, né, Sônia? É, Ô, A Sônia, cura é zero. E a ah, gente tá. vai adquirindo doenças, né? uhum, Doenças físicas. E exato. tem até doenças físicas que quando você aprende o ovo de Colombo, começa a melhorar as doenças, né? A doença dá uma melhorada. Eu confesso para vocês que eu já melhorei muito, já até sarei de algumas coisas. Tem muita ainda para mim me curar, mas eu já me curei de muitas e estou esperançosa que eu vou me curar de outras, sabe? Eu acho assim que a carapuça aí não tem um que não vestiu a carapuça, sabe? Mas olha, você tocou realmente aí num ponto que é crucial realmente. É para pensar, Sônia. É para ter dois cantos de pensar, sabe? Uhum. Muito boa. Olha, você tocou nesse assunto que foi uma benção mesmo. E eu estou muito feliz porque você falou desse assunto e dá para a gente pensar e repensar e também melhorar, ir se melhorando e tomando decisões. Isso. Eu acho que todos aqui vestiram a carapuça, não é possível. Tem muitas coisas que a gente vai trabalhar na mentoria, você vai falar mais, a gente vai curar, principalmente essas que já causaram, que você já tem o sintoma das doenças por essas questões emocionais. Resolve as questões emocionais, as doenças desaparecem. Desaparece. Isso é Isso é muito. muito importante. Iracema, você ia perguntar. Então, eu queria perguntar. Eu não sei se eu não entendi ou se eu entendi. Você falou sobre o narcisista, mas eu não me considero narcisista. É, eu acho, pelo contrário, eu sou muito complexada. Mas como lidar com o narcisista? Como inverter as coisas aí? É difícil, não é? Acho que eu não entendi. Não entendi. Eu trouxe assim, Iracema,
que nós sofremos muito e nós vamos depreciando, vamos ganhando uma série de complexos, que você acabou de falar, eu sou muito complexada, quando nós estamos sobre a ação do narcisista. Ah, tá. A ação do narcisista, a pessoa nos deprecia, elas precisam da gente, deixa eu pôr de uma maneira que você possa entender, elas precisam da gente, ai mãe, ai minha irmã, ai minha amiga, porque ela precisa. Acabou a necessidade, chuta o cachorro. Porque você só sabe dar bronca, porque você isso, porque você aquilo. E aí você nunca sabe se você está certa ou se você está errada, porque a pessoa te deprecia o tempo inteiro. Te deprecia na hora que ela precisa, porque ela te procura só hora que precisa. E te deprecia na hora que não precisa, porque daí ela pode te chutar. Então, como? E isso vai trazer o quê? Doenças, isso vai trazer sintomas para o corpo físico. Por quê? Porque as emoções não ficam boas e nós vamos trazendo doenças. A mais famosa são as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Soma é o corpo sente, psique da alma, da psique, das emoções. A mais famosa dela é a fibromialgia, Uhum. as dores crônicas, É, sintomas de reumatismo sem ter reumatismo, né? É, sintoma da bactéria H. pylori sem ter a bactéria, enxaquecas como se tivesse um tumor sem ter absolutamente nada na cabeça, labirintite, acho que eu não, enjoo constante. acho que eu não peguei o comecinho, então. Porque eu entendi que você está falando do narcisista, mas de alguém que é narcisista, né, que estava influenciando na vida da gente. Mas eu acho que eu não peguei isso, que eu cheguei atrasada, né? Eu acho que Você chegou um pouquinho, é, mas é bem por aí, mas a gente vai continuar ainda a semana que vem, e a semana que vem ainda vou acrescentar mais o item inveja, que é também bem desagradável para a nossa vida. Mais algum comentário? Zaira, Carlos, Lucila, Daniele, a Isabela, né? O Adecmário, que está ali com o meu nominho Sônia, né? Ô, Sônia, Oi, Carlos. é, quero, diante de tudo que você falou, né, eu descobri uma síndrome nova, sabe? É a síndrome do sem querer querendo. Como é que chama aquele personagem lá, o Do Chaves. do Na, Chaves, né? É o na, sem querer querendo, né? na psicanálise, a gente chama isso de ato falho. Foi sem querer querendo. Então, o que é isso? É um ato falho com a outra pessoa. Eu fiz, ela fez porque quis. Mas quando a outra pessoa reclama, ela diz que é sem querer. Uhum, Que foi um uhum, ato falho. A gente faz isso também, claro. Tem hora que a gente realmente não quer errar? Lógico que sim. Tem hora que a gente erra e isso é extremamente desagradável para a gente? Claro. Não tem um mês que eu fui super escrota com o Toninho. Pô, caramba, tinha que descontar justamente no meu querido, no meu amado. Depois eu falei para ele, ó, você me desculpa, você me perdoa. Vê se você consegue passar uma borracha nisso. Se você não conseguir, não se esqueça que a sua esposa é mentora e ela vai trabalhar as suas emoções para não ficar um trauma aí. Ô, minha linda, Sem tá tudo chibatada resolve tudo. lá, e aí ele me respondeu isso, que sem chibatada resolvia tudo, né? Levou tudo na brincadeira e coisa parecida. Mas, às vezes, a gente faz isso e foi realmente um equívoco nosso, um desvio, um ato falho mesmo, foi o sem querer e foi sem querer mesmo, mas nem sempre isso é verdadeiro. Principalmente se a pessoa tiver essa característica egoística, tiver essa característica narcisística. Entendeu? exatamente. É isso. Mais alguém? Zaira?
Tá pensando se ela abre lá. Não, não vai abrir. Ivone, Como diz ali, a carapuça serviu em tudo. eu sei. Eu sei que serviu, minha filha. E eu não estou criando uma fantasia. O que eu estou falando aqui é uma coisa muito séria, muito real. Eu vou falar uma coisa para vocês que pode até chocar um pouquinho. Grande parte da violência, dos assassinatos que a gente vê, da imposição do controle da outra pessoa sobre a outra, está relacionado a esse egoísmo extremo ou a esse narcisismo extremo. Mulheres são as maiores vítimas nessa situação. Depois vem os afetivos e, por fim, os homens. Então, eu sei que é chocante, eu sei que dói, mas é uma grande realidade. Mas alguém tem alguma pergunta? Isabela? Lucilda, eu sei que não pode fazer, daí depois ela fala na mentoria dela. Essa semana ela teve um imprevisto, não conseguiu uma vaga para colocar ela ainda, está todo mundo meio que desesperado, mas ela traz muito para a mentoria, porque a Lucilda, como ela está no trabalho, ela não pode abrir, mas ela guarda direitinho, ela marca e ela traz para a mentoria. Você falou isso, eu entendi isso é muito bom. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. A semana que vem a gente vai continuar ainda falando mais um pouco do transtorno de ansiedade, da depressão, das angústias ocasionadas, os medos ocasionados, inclusive por pessoas narcisísticas. A Isabela entrou um pouquinho atrasada, viu, Isabela? O narciso não é só o nosso marido ou a nossa esposa, mas a nossa mãe, o nosso vizinho, o nosso tio, o nosso irmão pode exercer uma função narcisística em cima da gente, depreciando a nossa pessoa e causando em nós uma insegurança tão grande. E como a gente acaba desviando e uma das compulsões que a gente desvia para disfarçar isso é a alimentação, e por causa disso vai vir o sobrepeso, ou a ausência de alimentação, né, a anorexia, olha, os dois extremos são verdadeiros, então a gente sofre essa pressão. Então eu vou continuar ainda semana que vem falando aí do narcisismo, falando aí dessa pressão da pessoa em cima da gente. E que às vezes a gente pensa que está certo e não está certo. E às vezes a gente se deprecia tão profundamente, magoando aí o nosso ser, nos tornando inimigo nosso, né? Por isso que eu disse que a mentoria hoje se chamava Inimigo Meu, porque a gente acaba se tornando esse grande inimigo de nós mesmos. A gente precisa tomar cuidado se a gente não está escolhendo ser inimigo de si mesmo, certo? Espero que vocês tenham uma grande semana, um grande fim de semana, com muita coisa para pensar, para agir e para modificar também. Muita paz para todos. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!